Olá, hoje nós vamos começar a nossa aula 5 e vamos falar especificamente das programações do PLC. A gente já comentou sobre a norma 61131.3 da IEC e hoje nós vamos ver as 5 formas de se programar um PLC. Nós estamos hoje na semana 3 e vamos fazer a introdução à linguagem de programação. A gente já falou em outra aula sobre a norma IEC, que dita algumas regras sobre a programação, e já falamos sobre a linguagem gráfica e sobre a linguagem textual. E vamos falar especificamente hoje de como são essas linguagens de programação. Geralmente os PLCs, quando estão dentro da norma, fazem a migração automática de um sistema para outro, ou seja, a gente faz o programa em um diagrama e consegue via software transformar ele em outro diagrama, seja textual, seja gráfico. Normalmente as linguagens gráficas, diagrama em ladder e de funcionais, blocos funcionais, é bem fácil a conversão. Agora na linguagem textual é mais complexo, então em alguns PLCs essas linguagens textuais são separadas via software, né? De como se programar, são blocos a parte da programação gráfica que a gente tem que comprar em alguns casos, em alguns fabricantes específicos. Lista de instruções, né? As listas de instruções são baseadas no antigo software do Pascal e o aspecto da lista de instrução é bem simples, né? A conjunção de características de porta E e porta OU. A gente monta de forma textual lógicas E e lógicas OU de acordo com a nossa lógica de trabalho. Aqui nós temos um exemplo, né? Network 1 define a primeira linha de programa, LD de load carrega qual é o valor da variável i01, se ela ativa on ou desativada em off, então ela vai poder ser 0 ou vai poder ser 1 aqui. E aqui a gente tem uma lógica E, né? E i0.2 igual aqui 0.2, ou seja, faz o load do 0.1, o load do 0.2 e se essa for igual a 1, aciona o que 0.2. Pensando no diagrama elétrico europeu, que é bem comum, né? O que nós temos dessa primeira lógica aqui da Network 1? Vamos tentar desenhar aqui essa Network 1 em forma de diagrama de contatos, né? Nós temos lá a nossa alimentação positiva e nós temos um contato normal aberto do I0.1. Então aqui vai ter o I0.1, que é a minha primeira entrada do sistema. Essa E significa circuito em série, um contato e o outro contato, vem da porta lógica IND em inglês. Então um E do I0.2 igual, né? Esse igual Q0.2, significa que nós temos a bobina de um relé aqui, que é chamada de Q0.2. Então esse seria o nosso diagrama elétrico padrão europeu. Convertido para uma linguagem em lista de instruções, fica load desse primeiro contato e esse próximo contato igual essa bobina, tudo bem? A diferença fundamental que pode ser E ou, né? E embaixo tem um exemplo disso. Eu tenho aqui na Network 2, ó, vamos fazer esse exemplo agora. Tem um load do I0.3. Load do I0.3. Então vamos lá. Barramento positivo. I0.3. Fez o load dele. All negado. Esse ON significa que é uma lógica OU e negada. O que significa isso, né? OU está em paralelo. Então essa é a lógica OU. E negado, esse N significa que não é normal aberto, é normal fechado. Então nós temos aqui um contato normal fechado do I0.4, desse contato I0.4. Deixa eu desenhar aqui na frente para entender melhor, porque começa a ficar confuso aqui. Vamos fazer aqui na frente. Temos o barramento positivo
e 0.3 numa lógica load, ou sempre que for E, a porta AND é em série e ou é em paralelo, ou negado, então é normal fechado, do I0.4 e 0.4. Se ele tiver I0.3 e o I0.4 normal fechado, reset no Q0.1. Então entra naquele relé que a gente viu em outra aula, que é biestável, que tem uma situação de set e uma situação de reset. Então aqui a gente teria um relé biestável com a alimentação no pino de reset. Isso seria a lógica em diagrama elétrico equivalente à nossa lista de instruções. Além disso, nós podemos ter texto estruturado, que aí a base nossa é mais em linguagem C. Seria fazer a mesma coisa, só que com instruções do tipo if, else, then, do, switch case, várias instruções que são típicas da linguagem C, mas que também são típicas de outros códigos, não é linguagem C pura, tá? É um código específico de texto estruturado para PLC. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma programação. Se uma entrada 0.0 for igual a outra entrada, se for igual, ele aciona essa saída. Se não for igual, ele desliga essa saída. Né? Fazendo essa lógica, a gente pode fazer por texto estruturado com uma lógica if. Ó, if, né, i0.0 igual a i0.1, então, then, set a saída, ou seja, se a entrada em 0.0 for igual a 0.1, então liga a saída, se não, desliga a saída. De novo, né? Set reset, lembrando lá do nosso relé biestável. Tudo bem? Que no diagrama elétrico a gente tem a similaridade aqui com o programa. E nessa lógica, como nós temos uma lógica de programação, nós podemos fazer saltos. Então, se as entradas forem iguais, liga a saída. Se não, desliga e volta para a linha 10 e começa a executar isso de novo. A gente já viu isso daqui, né? Volta e começa a executar de novo, a gente trata no PLC como ciclo de scan ou ciclo de varredura. Volta para a linha 10, lê as entradas, armazena na tabela imagem de entradas, processa o programa, monta a tabela imagem de saídas e atualiza as saídas. A nossa mais típica linguagem de programação, que é a ladder, que na verdade é desenhar o diagrama elétrico no padrão americano, né, o padrão europeu na horizontal. E ela vai tratar tipicamente dos contatos como sendo normais abertos, normais fechados e bobinas. Posteriormente nós vamos ver especificamente o que são os contatos de transição positiva e transição negativa. Mas a gente tem aqui basicamente um contato no padrão europeu de um diagrama elétrico, né? A princípio, quando o Richard Morley criou o primeiro CLP, nós tínhamos lá o contato, por exemplo, normal aberto e o contato normal fechado. Como representar isso no computador? Em 69, os computadores eram totalmente alfanuméricos, não se tinha forma gráfica de se desenhar. Então isso foi feito com traços e letras maiúsculas I. Não é? Como que era feito isso? Traço, I maiúsculo, espaço, I maiúsculo, traço. Isso representava um contato normal aberto. E o fechado? Traço, I maiúsculo, barra, I maiúsculo, traço. Com a evolução dos computadores, a forma gráfica de se representar isso melhorou. Então hoje a gente representa dessa forma, né? Ó, normal aberto, um normal fechado. Ficou uma forma muito mais agradável, mais atraente de se enxergar. Como a linguagem ladder ela é gráfica, fica muito mais fácil visualizar no processo o que é que está sendo executado. No texto estruturado é um pouco mais complexo essa compreensão. Nós temos o diagrama em blocos funcionais, que é baseado também em porta E e em porta OU, e essa base é sempre em dois tipos de blocos clássicos, né? Os blocos clássicos, que a gente vai representar da porta E
é um bloco com um E comercial e a porta OU com um sinal maior que 1. Então, quando eu quiser representar uma porta E e uma porta OU, eu uso esses tipos de bloco. No diagrama elétrico, vamos lá, ó. Uma lógica aqui com um contato normal aberto, vai para um contato normal fechado e para a bobina K. Isso daqui é uma OU, né? Uma OU de uma porta, de um relé auxiliar do próprio K. Se vocês se recordarem, esse relé auxiliar, esse contato auxiliar do relé tem um nome, né? Esse daqui é o contato de selo. A gente já viu em alguma outra aula por aí, que é um contato para fazer um relé monoestável com autorretenção. Então, quando eu apertar esse botão, esse sem estar acionado, já é normal fechado, liga o relé K. E o relé K aciona seu contato auxiliar fazendo um contato de selo, então ele é retentivo, tudo bem? Como que eu represento isso, né? Essas duas lógicas aqui, na verdade, elas são uma OU, né? Essa lógica é uma OU de quem? Do contato 1 e do K, então está representado aqui, ó, uma porta OU. Isso daqui é o símbolo numa porta OU, do contato 1 e do K. Onde que está o K? Ó, lá na frente, ó. A saída K veio por aqui e alimenta a porta OU. Depois disso, vira uma lógica E, que é um circuito em série. Então aqui a gente tem um circuito em série. Depois dessa OU, a gente passa por uma série e pega lá o normal fechado. Como que a gente pega esse normal fechado? Se aqui é série, é uma porta E, do inglês AND. Então a gente vai lá e coloca numa porta E, olha lá o E comercial aqui, certo? Que é o resultado da OU anterior e da entrada 2. E essa bolinha aqui, pessoal? O que é essa bolinha aqui? Essa bolinha é porque o contato é normal fechado. Estou enxergando aqui, ó. Esse contato normal fechado significa que a lógica dele é invertida. Então esse NF é representado com uma bolinha aqui na entrada. Toda vez que tiver uma bolinha na entrada, é um contato normal fechado. Sem bolinha, é um contato normal aberto. O resultado da bobina K, o resultado da bobina K está aqui na frente. Tudo bem? Aqui a gente tem o nosso diagrama em ladder, né? O nosso diagrama é na linguagem do inglês, que é escada. O sequenciamento gráfico de funções é a linguagem de programação mais moderna que existe, né? Apesar de ela ser um pouco antiga, ela é a mais moderna, baseada em fluxograma. E o nome dela, típico, é Graph7. Foi criado lá em 77 na França e ela é bem bacana para a gente estruturar o nosso programa. Então a gente coloca vários blocos no programa e subrrotinas e o fluxograma funcional é que vai ditar as regras da automação. E aqui a gente tem tipicamente o quê? Passos de transição. Então, quando ocorreu um passo, aguarda uma transição. Quando essa transição foi executada, vai para o próximo passo. Então, o programa sempre está em forma sequencial, né? Ele está nesse passo, por exemplo, aguardando uma transição qualquer, né? Quando essa transição aqui é executada, ele sai automaticamente desse passo e para nesse. Então, o programa sempre vai ficar parado em um passo específico. E esse programa pode ter ramificações. Ele é bem interessante para sistemas sequenciais. O passo 2 depende do 1, o passo 3 depende do 2, o passo 4 depende do 3. Então é bem bacana programar via Graph7 quando os sistemas são sequenciais. Quando eles são combinacionais, não faz muito sentido, porque aí eu tenho várias alternativas de saída, dada uma certa circunstância. Agora a gente vai falar sobre os tipos de programação, né? Nós temos dois tipos básicos de programação. Isso é bem comum quando a gente tem os CLPs normalizados pela ISM 11313. Em alguns CLPs, a única forma de se programar é de forma linear. E o que é de forma linear? É um único programa. A gente tem um bloco principal e o programa fica todo dentro desse bloco principal. Então o programa pode ter 20, 30 mil linhas. Isso dificulta principalmente a manutenção. Imagina um programa com 30 mil linhas com falha. Qual das linhas apresenta falha? Então o diagnóstico é muito ruim.
E a gente tem a nossa programação estruturada. Na programação estruturada, nós dividimos em blocos os programas principais e estruturamos, por exemplo, através de Graph7. Então fica bem mais fácil a gente conseguir enxergar no programa qual bloco parou e fazer uma manutenção adequada. Aqui eu coloquei os blocos que são bem típicos dos PLCs da família Siemens, né? Na família de PLCs da Siemens alemã, o bloco principal sempre vai existir, não pode ter um programa de usuário sem esse bloco, é o OB1. E esse OB1 ele se chama Organizer Block 1. Ele sempre vai existir. Então se a minha máquina é básica, eu faço o programa linear só no OB1. E se a minha máquina for complexa? Para a gente que é da computação, né? O que eu faço em máquinas complexas? Divido o programa em subrotinas. No PLC, essas subrotinas têm nomes específicos, que vão ser functions ou functions block. Qual a diferença entre um FC e um FB? O FC é a programação igual ao do OB1. Então, no FC1 eu posso pôr o mesmo programa do OB1, só que ele pode fazer chamadas de FBs. E os FBs podem fazer chamadas de FCs? Sim, mas os FBs são muito usados quando eu tenho bloco de dados. Imagine que eu tenho números, parâmetros iniciais de máquina. Então a minha programação vai ser como, né? O OB1 passa a ser o meu gerenciador, passa a ser o meu programa principal, certo? Os meus FCs passam a ser minhas subrotinas e os meus FBs, subrotinas que administram bloco de dados. Então os FBs estão ligados a blocos DB, né? Por exemplo, FB5, vou colocar o mesmo índice aqui, DB5. Então aqui eu tenho dados numéricos que fornecem ou salvam valores do FB. Esse FB pode estar ligado diretamente ao programa principal ou pode estar ligado aqui a um FC. Então eu faço uma programação estruturada dividindo meu programa em subblocos. Importante que vocês saibam então que é possível fazer esse tipo de programação. E para finalizar, recomendo que vocês façam os exercícios, acompanhem todo o conteúdo que tem disponível para vocês, participe ativamente dos fóruns. E na nossa próxima aula nós vamos ver os esquemas elétricos a relé. Qual é a base principal do nosso diagrama em ladder. Nossa referência, né, as principais figuras que eu utilizei nesses slides são provenientes do nosso livro de referência de automação industrial PLC, teoria e aplicações. Então é isso, pessoal. Nessa videoaula, o nosso enfoque principal foi apresentar as 5 linguagens da norma IEC 61313. A gente tem que saber que existem 5 formas independentes de se programar um PLC. E dependendo do tipo de automação que você tem do seu raciocínio lógico, é mais interessante usar uma ou outra. Lembrando que a linguagem ladder é a mais usada no Brasil atualmente. Além disso, nós podemos particionar o programa em subrotinas e fazer uma programação estruturada, ou se o programa for simples, fazer apenas um programa linear. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E na próxima semana nos vemos novamente agora com as linguagens de programação baseadas em relé. Obrigado.